Saúde, estamos de volta. Vamos agora para o nosso segundo bloco e a gente vai falar sobre a importância. Esse programa está falando da responsabilidade dos pais nesse momento importante de volta às aulas, de começo de ano letivo. No primeiro bloco a gente viu que é importante o exame oftalmológico. Doenças importantes podem ser identificadas, diagnosticadas, tratamentos podem ser iniciados com hábitos das crianças, não só na sala de aula, mas também na sala de casa. E agora a gente continua falando sobre esse assunto, né, de responsabilidade dos pais, mas agora em outra área. Vamos falar sobre a cartela de vacinação, vamos falar sobre o cartão de vacinas. E a gente tem aqui conosco a Marta Moura, que é enfermeira, especialista em vacinas do Laboratório Lustosa. Seja bem-vinda, Marta, tudo bem? Obrigada, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite, porque nós temos aqui uma amplitude de horários aqui no nosso canal Viver Brasil. Vamos falar sobre esse cartão de vacinas. O que a gente pode dizer para os pais? Primeiro é preciso ter esse cartão, né? Sim, exatamente, né? É importante que todas as crianças tenham um cartão de vacinação. Hoje, a maioria das crianças já recebem esse cartão ao sair da maternidade. Então, é por isso mesmo que eu estou falando. Às vezes, lá com 6 anos, é muito difícil para os pais estarem com esse cartão ali. Perde, muita gente perde. Ele não... o cartão de vacina da Covid, por exemplo, do Covid, ele é eletrônico, né? Ele é digital, você pode ter no celular. Sim. Esse cartão de vacinação pode ter, existe algum formato assim, digital? Existe. A Sociedade Brasileira de Imunização, ela tem um aplicativo hoje que as pessoas podem baixar no celular e fazer o registro de todas as vacinas e ele é válido também. Tá. Mas, se tratando de criança, é muito importante que tenha esse cartão físico, porque o cartão físico ele vai trazer o local que ela realizou a vacinação, o profissional que fez, o lote, a validade, então isso é importante. O digital não tem tudo isso? O digital tem tudo isso, mas ele é alimentado, no caso ele vai ser alimentado pelos pais. E o cartão físico, ele é alimentado pelo profissional de saúde. Mas guardado pelos pais. Mas guardado pelos pais, exatamente. Eu, como pai, eu te confesso que é muito difícil você coordenar, assim, saber onde que está. Os meninos crescem, a gente muda de casa. Verdade. O que a gente pode falar sobre isso, sobre esse... Poxa, às vezes o cartão some. É importante, hoje os postos de saúde de Belo Horizonte têm o prontuário eletrônico. Então, toda vacina que a criança recebe, tanto o prontuário, tanto nos postos de saúde quanto nas clínicas privadas, tem um sistema que a gente lança essas vacinas e é possível a segunda via desse cartão. Por exemplo, no laboratório, a gente pode gerar uma senha de acesso para que os pais tenham acesso a esse cartão online. Então, isso é possível. E pelo SUS, as vacinas são registradas também no sistema. Então, é possível conseguir a segunda via desse cartão. Quais são as vacinas que precisam estar que precisam estar contempladas no cartão? Olha, do nascimento até o 2º ano de vida, é importante que as principais vacinas estejam registradas. Então, são as vacinas ao nascer, BCG, que protege contra a tuberculose, hepatite B, que protege contra a forma grave, né, de hepatite. Aos 2, 4 e 6 meses, a criança ela deve receber a vacina que protege contra tétano, difteria, coqueluche, poliomielite, hemófilos e hepatite B. O que acontece no decorrer desse tempo? Além das vacinas contra pneumonia e rotavírus. A vacina de pneumonia, ela protege não apenas contra a pneumonia nessa faixa etária, mas ela protege também contra as otites e uma forma específica de meningite. Então, é muito importante. E a eficácia dessa vacina gira em torno de 90%. Então, é muito importante que as crianças tenham essa vacina, o esquema dessa vacina completo. Assim como a rotavírus também. Qual é o esquema dela? Aos 2, 4 e 6 meses e uma dose de reforço com 1 ano de idade. Assim como a rotavírus também. Antes, as doenças que levavam a maior hospitalização em criança eram as infecções gastrointestinais. Hoje a gente tem uma vacina que protege contra isso, que é a vacina rotavírus. Então, do nascimento até
Até o segundo ano de vida, são vacinas que compõem o calendário básico de vacinação. Aí entra a meningite também C, que é ofertada na rede pública, mas na rede privada a gente pode ampliar essa vacinação até 1 ano de idade com a vacina meningite ACWY, que é uma vacina que protege contra 4 tipos de doenças contra a meningite bacteriana, além do tipo B também. Todas essas vacinas que você está me dizendo aí, algumas, né, a maioria delas, estão disponíveis na rede pública, Exatamente, né? São ofertadas, né? São ofertadas. Hoje o sistema público de saúde, ele oferta em torno de 20 vacinas para todas as crianças. E é importante a gente falar sobre isso. O repertório, o cardápio de vacinas do Brasil é elogiado no mundo inteiro. Exatamente. É caro, é muito precioso o que se oferece hoje para a nossa população, através do SUS, do Sistema Único de Saúde, e algo que é contemplado, é um nível de excelência, né? A gente pode dizer assim, né? O Brasil, ele não perde em nada dos calendários, né, da América Latina, assim, ele não perde em absolutamente nada, e nem do calendário europeu. Pelo contrário, ele é um país que ele é referência em vacinação. A gente hoje tem disponível uma gama muito grande de vacinas que contempla e que protegem as nossas crianças contra as doenças mais graves. Sim, muito interessante. Agora, as escolas, elas podem cobrar o cartão de vacinas das crianças no momento da matrícula dos alunos? Podem cobrar. O que elas não podem é deixar de realizar a matrícula se o cartão de vacinação não estiver em dia. Nesse caso, o que o responsável deve fazer? Orientar os pais que coloquem esse cartão de vacina em dia, explicando que quando a criança ela é devidamente protegida, ela está protegendo não apenas a sua criança, mas as outras crianças que ela vai ter convivência. Por quê? Existem doenças como vírus, né, principalmente as doenças virais, que elas são a transmissibilidade ela é maior de criança para criança. Então, uma vez que eu deixo de vacinar o meu filho, eu estou colocando em risco não apenas ele, como as outras crianças que ele vai ter convivência. Então, o responsável pode dar ao pai, né, aos pais, um prazo para que ele coloque esse cartão de vacinas em dia. E não sendo colocado e avaliado a questão de risco e benefício, pode ser acionado o Conselho Tutelar. Então, esse é um ponto importante, é um ponto de atenção. Agora, como é que os pais devem proceder quando eles não sabem exatamente? A gente está dizendo que o cardápio de vacinas do SUS, essas vacinas públicas ofertadas gratuitamente, são 20 vacinas, né? Dessas 20, várias são para crianças, né, numa idade pequena também, né? Exatamente. Como é que o pai que esqueceu, perdeu o cartão, não sabe se o filho tomou ou não? Qual que é o procedimento? É importante que ele procure, como a maioria das vacinas, se ele iniciou o esquema vacinal no serviço particular, é importante que ele procure esse serviço para ver se tem uma segunda via do cartão para ofertar para ele. E na rede pública, o posto de saúde de referência daquela região. Onde foi a vacina, né? Isso, você pode não saber qual vacina, mas o pai deve saber em que posto de saúde ou em qual clínica a vacina foi aplicada, né? E hoje todos os bairros, né, eles têm um centro de saúde como referência. Então, nesse posto de saúde é possível ele conseguir a segunda via desse cartão. Caso não tenha e não consiga de forma alguma, vacina não registrada, não comprovada, é vacina não tomada. Então, a gente reinicia um esquema de acordo com a faixa etária da criança. E, infelizmente, uma coisa que é importante ressaltar é que o SUS ele tem uma cobertura vacinal para algumas faixas etárias específicas. Então, se a criança não receber determinada vacina até faixa etária, depois ela não vai conseguir receber mais. Ela só vai conseguir receber no serviço privado. Eu acho importante repetir até essa frase aí que você disse, Marta, vacina não tomada, não lembrada, como vacina não registrada, a pessoa que chega sem registro vacinal, ela não tem como comprovar. O que quer dizer? Vacina não lembrada também? Vacina não registrada é vacina não aplicada. Não aplicada. Aí tem que tomar de novo. Aí tem que tomar de Mas novo. aí o ponto de atenção é com relação à idade da criança, porque às vezes nem adianta tomar de novo. Mas uma vacina repetida não vai fazer mal? Não vai fazer mal. A gente tem que respeitar o intervalo mínimo entre as doses, né, da vacina. Uma coisa que é importante é isso, se atentar para a faixa etária.
porque dependendo da vacina, a criança perde mesmo e ela não pode tomar. E tem vacina que nem no serviço público, nem no privado. Eu queria que você repetisse de novo as questões ligadas aí, falamos até de conselho tutelar, né? No caso de negligência por parte dos pais, né? Eles podem ser responsabilizados em algum momento por não vacinarem os filhos também, né? Olha só, o Estatuto da Criança, o que ela traz, né? Que é dever dos pais garantir a criança a saúde. Então, o garantir a saúde está envolvido também nesse processo de vacinação. Uma vez que eu deixo de vacinar o meu filho, eu estou colocando a vida dele em risco. Então, isso pode ter alguma medida judicial. Alguns estados, né, já têm isso mesmo como lei. O Rio Grande do Sul é um. Alguns estados já têm isso determinado como lei. Que é obrigatório, tem que ter. Então, no caso, no Rio Grande do Sul, as escolas podem cobrar... Podem exigir o cartão de vacinas, sob pretexto até de nem fazer a matrícula. Pode. E se a criança tem idade escolar e não está matriculada, aí o problema fica ainda maior, né? Com certeza, com certeza. Porque é uma medida que... a gente pensa assim, é uma medida que pode falar assim, que vai impactar na criança também ficar sem estudar, mas também existe um outro impacto, né, que a gente está falando de doenças e que gera um impacto muito grande também, não só com as crianças, com as outras crianças que ela vai conviver, mas pode futuramente ter um impacto de saúde pública. A gente precisa sempre lembrar que a vacinação, ela protege não só a criança, mas é um ato de cuidado também com a comunidade, né? Exatamente. Com o outro. É algo que você faz para o mundo à sua volta, né? Exatamente. Você não cuida só do seu filho vacinando e cuidando do cartão de vacinas do filho. É preciso olhar para o mundo também, né? A gente brinca, assim, a gente brinca não, né? Estudos comprovaram já que depois da água potável, a vacinação ela é o segundo bem maior de benefício em termos de promoção e prevenção à saúde. De qualidade de vida. Qualidade de vida. Hoje, inclusive, um dos fatores assim, que falam que se relaciona às baixas taxas de vacinação é o fato da gente não conviver com doenças que antigamente tinham e que, por exemplo, muitas pessoas na faixa etária de 40 a 45 anos estudaram com uma criança, com uma pessoa que tinha poliomielite, conviveram diretamente com a doença. Então, o que os estudiosos dizem? Que o fato de você conviver com a doença ou ver alguém, aquilo ali te traz como se te trouxesse uma responsabilidade maior. Mas a gente tem que lembrar que essas doenças hoje a gente não convive graças a todo um programa, um processo de imunização. A própria varíola. Com certeza, varíola, poliomielite. Então, assim, a gente ainda tem hoje pessoas com sequelas de poliomielite, meningite, né, que é uma doença fatal, letal, que quando não mata, deixa sequelas graves, leva a amputações graves. Infelizmente, a gente vive nos últimos tempos essa briga ideológica com relação a vacinas, né, misturando questões até políticas com áreas da ciência que, na verdade, são intocáveis. A gente está falando de ciência, a gente está falando de evolução. Olha que informação importante. A vacina para o ser humano, para o desenvolvimento do ser humano, é considerado, segundo a Marta está colocando para a gente agora, tão benéfica quanto a água potável. Exatamente, ela foi considerada, a vacinação é considerada hoje o segundo bem de maior benefício em relação à prevenção e promoção de doenças. Mesmo assim, a gente tem números preocupantes quando a gente fala de cobertura vacinal e fala de, por exemplo, meningite, sarampo, catapora, viroses. Exatamente. Em 2016, o Brasil recebeu um certificado de um país livre de doenças, da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Quando foi em 2018, nós perdemos esse certificado, porque começou a ter notificação de sarampo. De 2018 a 2021, tivemos 40 mil notificações e que levaram a óbito. E a eficácia da vacina em torno dessa doença, ela gera em torno de 97%. Então, se eu recebo a vacina, eu estou tendo que, olha, o meu organismo ele vai me proteger, eu vou levar minha taxa de anticorpos para uma proteção, para uma eficácia de 97%. Então, assim, por isso que... A gente pode dar um desconto aí com relação à pandemia, né, da Covid-19, né, uma luta que a gente ainda trava contra um inimigo que ainda tem
muitas perguntas sem respostas. A gente pode colocar aí um pouco na conta desse medo de sair de casa. A gente passou praticamente 2 anos tendo que ficar em casa, né? Na verdade, com a pandemia, teve essa questão, né, das pessoas ficarem mais reclusos. E também nunca ouviu-se tanto falar de vacina, não é verdade? Então, até quem não entendia nada de vacina começou a entender. Porque... Mais do que isso, começou a ter uma opinião formada. Exatamente. Então, e a informação, né, o conhecimento, ele te leva a uma responsabilidade maior. Só que as pessoas, elas, né, precisam assim, tá, o que eu tive até agora? Meu filho está com 10 anos, ele recebeu vacina a vida toda. O meu questionamento vai ser só diante disso? E como que ele está saudável agora, como ele está livre de doenças, como ele não adoeceu, como ele está protegido. Então, às vezes tem pessoas que pegam, né, a eficácia do programa de vacinação de uma vida toda e questionam devido à pandemia. Tem um impacto? Teve? Com certeza teve. Mas a gente não pode deixar mais que esse impacto, que esses mitos e verdades diante da pandemia tire de nós a nossa responsabilidade em relação ao nosso programa de imunização. Muito bem, falou tão bonito, falou tão bem, ainda antecipou o próximo quadro que vem por aí, o Mitos e Verdades. Sabe o que a gente tem aqui, o Mitos e Verdades? É verdade? A gente fala uma frase, eu te falo uma frase, você me diz se é mito, e eu ia falar para você tomar uma água, você já está tomando a água, sabe tudo, você, ai, meu Deus, Marta Moura, vamos para o Mitos e Verdades agora. Mitos e verdades, estamos falando sobre vacinação infantil, estamos falando sobre volta às aulas, estamos falando de responsabilidade dos pais. E agora a gente tem aqui com a Marta Moura algumas frases que eu vou... Não, você está olhando aqui, está colando mitos e verdades. Sem olhar, Marta. Olha, para eu te falar a frase, você me diz se é mito ou se é verdade, tá bom? A primeira é essa, a imunização contra a Covid-19 altera o DNA da criança. É mito ou é verdade? Mito. Não tem como. Tá? O que toda vacina faz, né? Ela trabalha na nossa memória imunológica, ela estimula o seu sistema imunológico a produzir anticorpo contra aquela doença. Mas ela não tem como interferir no processo de DNA. Até mesmo porque ele já foi constituído, ele já está formado. A gente já falou muito sobre isso, vacinação contra a Covid-19 para as crianças. Seguimos hoje, né? Estamos em 2023, seguimos aí com uma deficiência nessa cobertura também, infelizmente, né? Infelizmente. Belo Horizonte hoje, para criança de 3 a 4 anos, ela conseguiu atingir para a primeira dose 33,7%. Qual era a expectativa? 90%. 90%. E na segunda dose, 15%. Isso para crianças de 3 a 4 anos. Os dados para crianças menores de 2 anos nem foram disponibilizados ainda. E para crianças de 5 a 11 anos ainda também não conseguimos atingir a meta. Não, isso é muito preocupante, porque a gente está falando de uma luta que está em curso. Os dados estão rolando, ainda estão rolando os dados aí nessa luta nossa contra a Covid. E para quem tem dúvida, é muito simples. Assim, tem o portal da Prefeitura de Belo Horizonte, que quando você joga lá Covid-19, ele te dá toda a faixa etária, descreve os postos de saúde que estão disponíveis as vacinas, e seguindo a página você consegue acompanhar esse percentual das taxas de imunização. Também para todos os públicos, não só crianças. Todos os públicos, não só crianças. Acho que a vacinação contra a Covid-19 vai virar uma parte da nossa vida de todo dia, né? Como tem tido muitas variações, então eu acredito que a vacina passe a ser anual. Então já existe sim uma proposta sobre, né? Igual hoje a gente faz para a influenza. Então, e justamente devido às mutações que o vírus sofre, várias variantes, né, que ele tem. A outra pergunta é essa, crianças devem ser vacinadas contra doenças que também já foram erradicadas do Brasil. É preciso vacinar contra essas doenças. Isso é mito ou é verdade? Todas as vacinas que estão dentro do programa de imunização, as crianças devem receber.
todas. Independente se tem no Brasil, não tem no Brasil. Agora, tem doenças que são, a gente fala que é predominante da região. Então, por exemplo, já aconteceu, eu atendo algumas crianças que vivem na Europa. Aí, como a mãe fica nessa transição entre Europa e Brasil, então optou em fazer no Brasil vacinas que na Europa não faz. Porque lá não tem incidência da doença. Então, você vai passar a sua vida toda lá você não vai ter contato de forma alguma com essa doença. Mas aqui no Brasil, todas as vacinas que fazem parte do calendário básico de imunização é porque foi feito um estudo e são doenças que já tiveram ou têm no Brasil e que precisam manter um controle em relação a essas doenças, para que elas não voltem. Se ela está no cardápio, se ela está no calendário, não é à toa que a vacina está lá, né? E lembrando também o que é importante, que a gente tem o Programa Nacional de Imunização, que tem o cronograma vacinal, e a gente tem o serviço privado. Algumas vacinas, o SUS, ele trabalha com a imunização de forma coletiva. Então, como exemplo, a hepatite A. O SUS hoje ele fornece uma dose da vacina, porque ele entende o quê? É preferível eu ter 100 crianças com 80% de prevenção do que 50 com 50%. Então, a vacina hepatite A, o SUS oferta uma dose, mas pensando em imunização de modo individual, elas são 2 doses com intervalo de 6 meses entre elas. É cara a vacina? Hepatite A é uma vacina mais em conta. Sim, porque a gente tem vacina de HPV, por exemplo, sim, que tem no SUS, mas é cara na rede pública, muito, na rede particular, né? E é importante, né, você trouxe algo... Essa semana mesmo teve uma reportagem, né, a Secretaria de Saúde enfatizando para que os pais levem os adolescentes nos postos, porque mesmo estendendo a faixa etária, ainda não conseguiu atingir a meta. É uma luta terrível para ter essa vacina na oferta, né, do cardápio de ofertas, vacina contra o câncer de colo de útero, né, contra o HPV. Caríssima. Se você tem dúvida, faça uma pesquisa para ver quanto custa essa vacina. Nós estamos falando de mais de R$1.000 as 3 doses, exatamente, né? E ela é ofertada gratuitamente. 2 doses. 2 doses, que precisa ser intervalada. E qual é o intervalo? Para menores de 15 anos, são 2 doses com intervalo de 6 meses. 6 meses. Uhum. E isso evita problemas seríssimos. Isso pode ser a diferença entre viver ou não, por exemplo. É forte, mas é exatamente isso. E tanto preconceito, tanta informação distorcida, tanto fake news, e é preciso ter um outro olhar para essa questão. E lidar com a doença é sempre mais difícil, né? Porque a doença, ela não vem só a doença sozinha, né? Ela vem gerando o quê? Danos emocionais, sim, compromete, né, por vezes toda a família, entra a questão de uma internação, aí que pode desencadear outras doenças. Então, quando a gente pensa em imunização, em proteção, em prevenção, é para evitar que essas coisas aconteçam. Sim. Porque a doença, ela não vem, se fosse só física, não, mas entram outros danos também importantes. Ô Marta, para a gente terminar, eu queria falar aqui a última frase é essa, né? Catapora e sarampo, a frase é essa. São doenças leves, a vacinação não é necessária nesses casos. Mito ou verdade? Mito. Elas não são doenças leves, ao contrário, né, são doenças de fácil transmissão. Então, uma criança, ela chega aqui, por exemplo, com tanto sarampo. Que às vezes manda os meninos para pegar, né? Na minha época era assim, você ia para a escola, pega. Aí deixa encostar para poder pegar. Tá vendo como que é bacana? Da mesma forma que a gente pode ter uma proteção, que a gente fala que é rebanho, quando eu tenho contato com outra criança, né, eu tenho o contato com você que teve a doença, então eu tenho contato com o vírus, vai estimular o meu organismo a produzir anticorpo para te proteger contra aquela determinada doença. Isso pode acontecer de 2 formas, ou pela vacinação ou pelo contato direto com a doença. Então, por isso é importante, mas isso é mito. E ao contrário, né, são doenças de alta transmissibilidade. Agora, a gente, por exemplo, se uma pessoa estiver dentro de um avião e ela estiver contaminada com sarampo, ela contamina possivelmente toda a tripulação. Avião, ônibus. Ônibus, né? Lugares fechados, escola, então. Escola. Pois então. Marta Moura, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí, que tenha um ano feliz, que você tenha um ano de muita produtividade e boas notícias, e volte sempre.
Obrigada, eu que agradeço Valeu. pela oportunidade. Peraí, deixa eu encerrar aqui só um pouquinho, pera. Eu vou passar aqui o WhatsApp para o povo mandar, se tiver alguma dúvida, pergunta, pode responder aqui, mandar um WhatsApp para a gente, é o 99791-5990. Estamos esperando o seu comentário. O que você achou? Manda uma pergunta para a Marta Moura e ela responde depois, a gente troca uma ideia, Sim, não é não? com certeza, Beleza, podem muito mandar. O obrigado. importante é não ficar com dúvidas. Exatamente. Até a próxima, pessoal.